Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos e amados seguidores do São Caetano Debate. Nós estávamos de férias aí uns dias, até por conta da correria da campanha eleitoral, mas nós voltamos e voltamos com força total, com meu amigo inseparável, professor Marco. É isso aí, professor Marco, muito obrigado pela sua presença. Olá, meus queridos seguidores, minhas queridas seguidoras. Agora de casa nova, né? Agora na nossa casa mesmo, né? E sempre um prazer e uma honra estar dividindo essa bancada com o Marcelo Camargo, né? Gostou da casa, professor? O que o senhor achou aqui do nosso estúdio? Nossa casa nova, agora nós não dependemos de ninguém, nós podemos fazer os nossos programas a hora que a gente quiser, né? Exatamente. Principalmente os podcasts aula, né? Agora a gente vai ter uma atenção especial e tem o nosso tempo também, né? E os nossos convidados a gente pode utilizar o tempo dos nossos convidados à vontade aí, à nossa A hora que eles disposição. puderem nos atender, A hora que né? eles Puderem puderem nos dar a atender. entrevista, as portas terá aberta, né, professor? É isso mesmo, Marcelo. É isso aí. E hoje, primeiro dia do mês de setembro, nós vamos falar sobre, cor amarela, sobre o Setembro Amarelo, que é a prevenção do suicídio. É isso, professor? É isso mesmo, Marcelo. Vamos conversar sobre isso. Vamos conversar sobre isso. E como é que tá essa prevenção do suicídio em São Caetano? Marcelo, é um tema, é um tabu ainda, né? Ele é um tema bastante sensível, ele é um tema grave, porém necessário. Todo ano, 700 mil pessoas no mundo perdem a vida. 700 mil que se matam, que aí se suicidam. Se suicidam. Nossa Senhora. E aqui no Brasil, por volta de 14 mil. Então, Marcelo, o nosso podcast vai durar por volta de 30 minutos a 40 minutos. A única certeza é que uma pessoa vai perder a vida nesse tempo, aqui no Brasil. Que triste, hein, professor? E a cada uma pessoa que se suicida, Marcelo, ele tem uma estatística de 20 que tentam e não conseguem, por motivos, né? Ou usa uma estratégia errada, ou usa isso como para chamar a atenção de alguém. Quer Então, se matar, mas não quer. exatamente. Quer chamar a atenção de outras pessoas. Exatamente. Mas a grande maioria, eles não usam a estratégia, né? Para se matar. Nós não vamos falar de estratégias, né? Não. O nosso propósito aqui hoje, Marcelo, é falar sobre prevenção. Eu acho que é um tema deve ser esclarecido, né? E eu acho que a nossa fala deve ser feita de maneira muito responsável. Isso Devido a mesmo. esse tema tão sensível. Então, Marcelo, para você ter uma ideia, o suicídio no Brasil ele está no quarto colocado no ranking de mortes. Primeiro, imbatíveis são acidentes de carro, acidente de moto. Acidentes entram nessa estatística de suicídio? Não entram. Não, né? Não entram. Mas o suicídio ele é o quarto colocado. O primeiro colocado em mortes aqui no Brasil são acidentes de carro. Segundo, são doenças infectocontagiosas, tuberculose. Né? E em terceiro colocado são mortes violentas, né? Tiro, facada. Né? Tá. E quarto vem o suicídio. Então, a cada 40 minutos no Brasil, uma pessoa tira a vida. Né? Uma pessoa se suicida. E é isso. tem um propósito isso, professor? Tem... Então, Marcelo, o propósito do Setembro Amarelo ele é mobilizar a sociedade, né? A sociedade civil, mobilizar o poder público e principalmente os órgãos de saúde. Né? Então, disseminar esse propósito, né, de maneira bastante responsável. Eu acho que esse é o nosso papel. Né? E não posso deixar de agradecer ao Marcelo, né, Marcelo Camargo,
Sou eu, hein? A esse espaço, né? Essa preocupação com esse tema tão importante, né? Muito importante. O ano passado, praticamente, nós fizemos todos os meses, né? Todos os meses. Todos os meses nós fizemos aí esse informativo, né? Foi. Esse ano, por decorrência aí das atribuições aí, da correria, né? Do dia a dia, nós não conseguimos. Mas nós vamos agora, a partir de agora, vamos fazer, né, professor? Vamos, eu acho que é Vamos bastante importante. Né? Dedicar o nosso tempo aí a esclarecer as dúvidas das pessoas. Exatamente. Eu acho que o engajamento social, Marcelo, que eu acho que era o que eu ia perguntar. Eu ia perguntar aqui sobre o engajamento social. Eu tô com a cola aqui, ó, para vocês verem. Eu tô com a colinha aqui, porque é um tema que eu não conheço. Então eu preciso saber do professor que conhece, assim como vocês que estão nos assistindo, né, professor? É verdade. Eu acho que o nosso propósito aqui é dar uma maior quantidade de informação e esclarecimento. Né? Isso mesmo. Para quem está nos ouvindo de uma forma simples e objetiva, sem aquelas palavras difíceis que a gente não entende, né? E o meu objetivo aqui também, Marcelo, é falando um pouco da minha rotina do dia a dia, né? Uhum. Então, a rotina de atendimentos e a minha experiência que eu tenho com o tema. Atende muitas pessoas, professor? Muitas pessoas, Marcelo. Que estão assim com vontade de se matar, de tirar a vida? Muitas pessoas. E assim, existe uma razão, assim, uma estatística de quais as razões que elas estão assim querendo tirar suas vidas? Uma boa pergunta isso, Marcelo. A solidão é um tema bastante importante e sempre vem acompanhado na fala, né? As pessoas se sentem só, exatamente, angustiada. Exatamente. E a experiência que eu tenho com pessoas que tentaram o suicídio é um vazio no peito e olhava para trás e não encontrava ninguém. Né? Então, nossa, aí eles tentaram. E isso é uma dor muito profunda, muito forte. Né? Então, eu acho que a solidão é um ponto bastante importante. No mundo hoje que temos, né, com essa interação nas redes sociais, né, uhum. Eu acho que a gente precisa, Marcelo, de uma reconexão. Tá, como seria? Reconexão é sair um pouquinho do status virtual e conversar mais com pessoas, né? O tete a tete, frente a frente. Contato. Eu acho que a gente precisa resgatar. E eu acho que isso é um papel fundamental para os pais. Esse é um papel fundamental dos professores e principalmente dos gestores. Tá? Então, é um tema bastante importante para ser trabalhado nas organizações, Marcelo. Você que é um empresário muito bem sucedido, tem muitas empresas, muitos funcionários, né? E eu acho que essa sensibilização, né? O Marcelo está sensibilizado e disseminar esse tema tão importante que faz parte da saúde mental. Né? Entendi. A internet veio para ajudar, mas também, por outro lado, veio para atrapalhar um pouco essa parte, né? Psicológica das pessoas, né? E eu acho que esse ponto que você levantou, Marcelo, eu acho que a comparação ela faz com que a gente tenha um grau muito grande, né, um peso nas nossas costas de querer fazer o melhor. Né? E a gente acompanha alguns casos onde que a comparação ela é muito negativa. Né? E já faz alguns anos, né? O Marcelo sabe disso, eu sou professor desde 1989 e há alguns anos eu evito de ministrar provas. Né? Então, as provas que eu ministro são provas oficiais da faculdade, mas eu evito. Então, eu trabalho com desempenho. Então, o desempenho do aluno em sala de aula. Para evitar exatamente esse tipo de comparação. Olha, tirou 10, tiro aquele sorrisinho, porque uma pessoa também não foi muito bem naquele dia, né? Não teve uma boa nota, talvez por algum tipo de problema e não foi bem. Então, eu aboli essa estratégia. Né? Então, a prova só oficial da faculdade e o resto eu trabalho com desempenho, eu trabalho com atividades dentro da sala de aula.
E é muito difícil isso como professor também, Marcelo, porque são no mínimo 100 alunos em cada sala, né? Para a gente estar observando cada um, né? O olhinho de cada um deles, vendo se eles estão precisando de ajuda, isso é muito difícil. Mas no mundo organizacional ele fica um pouco mais simples, né? Uhum. Porque o gestor ele tem os seus funcionários praticamente todos os dias verificando, né? Então, eu acho que um aperto de mão de um gestor, olhando nos olhos do funcionário e dizendo um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ele é bastante enriquecedor. E tira muito do que está acontecendo com o funcionário. Porque se ele não estiver bem, ele vai dar um bom dia com os olhos baixados, né? A afeição ela é um pouquinho Triste. ela é um pouquinho triste, então o gestor vai saber que aquele funcionário está com algum problema e, acima de tudo, um diálogo bastante importante para você saber, né? Tem que ser um pouquinho de psicólogo, né, o gestor, né? Eu acho que tem que ser, Marcelo. Para Eu acho poder que tem que ser. acompanhar seus funcionários e também o bem-estar da empresa, né? Exatamente, Porque se um funcionário não estiver bem, a empresa não vai bem. exatamente. Então, eu acho que esse olhar do cuidar das pessoas, né, ele é bastante importante. E o olhar de cuidar dos alunos do professor. Mas nós temos a gente tem um assunto, um tema bastante importante aí que provavelmente, Marcelo, poderia dar um outro podcast, né? Qual que é, professor? Que é a saúde mental dos professores. Como eles podem cuidar dos alunos se eles estão doentes? E seria legal a gente trazer aí uns professores aqui para Exatamente. conversar, né? Conversar sobre a saúde mental. Então, eu atendo um número muito grande de professores doentes, né? Então, como pode, né, ele ter esse olhar atento com os alunos se ele está precisando de ajuda, né? Verdade. Então, eu acho que esse é um tema bastante importante e também é um tema que faz parte do Setembro Amarelo, porque os professores também têm esse problema, né? Então, quando você tem um pensamento suicida, né, quando você começa a ter planos De se e de matar, se matar, é é triste. exatamente, É né? triste. Então, para você ter uma ideia de estatística, né? Minha ideia não é muito de falar sobre números, mas sim do contato dia a dia, mas a cada 100 habitantes investigados, Marcelo, 17 têm pensamentos suicidas. Cada 100, De 100, 17%. 17%. 5% deles, Marcelo, tem planos de se matar. E 3 tentam. 3%. Então, exatamente. A cada... Nossa. Então, é um número alarmante, né? Por isso que a gente falou de um tabu, que a gente precisa quebrar isso precisa ser conversado, né? Isso não pode ser oculto. Isso precisa ser apresentado para a sociedade. Eu acho que quanto mais a gente tiver informação desse tema, a gente só vai colher frutos, né? Com a nossa internet hoje, avançou ou diminuiu o número de casos de suicídio, professor? Aumentaram, Marcelo. E o triste dado que eu vou passar para você, a estatística de suicídio de pessoas que se matam é de 15 a 29 anos. Então, parte dos nossos Jovens. adolescentes jovens, e esse número está cada vez mais cedo, né? Então, 15 a 29 anos. Essa é a média, né? Mas a gente tem notícias de pessoas com 10, 12 anos se matando. E a gente não vê muito na televisão falar sobre isso, né, professor? Exatamente. Isso não é ventilado, né? Existe um acordo que isso não pode ser passado nas redes, né? Por quê? Eles tratam isso como um marketing positivo para que eles tentam o suicídio também. Para que aumente, né? Porque aí eles vão conseguir a atenção que eles estão querendo. Exatamente. Então, é um número muito oculto, né? Então, pessoas, né? Eu sou um pesquisador, eu sou um estudioso desse tema, então as notícias que a gente tem recebido são de órgãos, né? Órgãos privados e alguns relatos de pessoas que tentaram o suicídio. Tentaram. Né? E quais os cuidados, professor,
Para uma pessoa que está assim com esse pensamento. Então, Marcelo, as pessoas que estão com esse problema, elas dão sinais. E quando a gente tem essa percepção, né? Quando a gente tem esse acolhimento, acolher é cuidar. Isso. E quando a gente tem esse cuidado, né, com as pessoas amadas, com as nossas pessoas da família, né, a gente consegue identificar alguns sinais. E o primeiro sinal, Marcelo, é o que a gente chama de isolamento social. Aquela pessoa que era falante, contava piada, que era sempre Alegre. muito querida, alegre, essa pessoa começa a se isolar. Então, nas festas, né, nas confraternizações da organização ou festas escolares, essa pessoa não aparece, né? Então, a gente chama isso na psicologia de isolamento social. Né? Então, essa pessoa deixa de participar de coisas que ela gosta. Por exemplo, ela gostava muito de jogar futebol e ela deixa de jogar. E ela deixa de ir nesses eventos. Né? Então, são sinais que essas pessoas vão dando, né? E é importante a gente entender esses sinais. Né? E a grande preocupação, Marcelo, é que alguns desses sinais eles são maquiados. Então, muito cuidado com as pessoas que têm esse sinal, né? Esses sinais de isolamento e retorna para a sociedade de forma muito alegre. Muito cuidado, né? Porque a gente percebe que isso pode ser um pico de que algo ruim pode acontecer. Então, de repente, ela começa a ficar alegre, foi na festa, ficou alegre, ficou muito contente. E esse é um grande risco, esse é um grande perigo. Caramba. Né? E além disso, tem algum outro sinais, professor? Marcelo, esses sinais eles vão ocorrendo como queda de rendimento escolar. Tá. No mundo organizacional, queda de rendimento do funcionário. Então, ele tinha uma meta, ele cumpria sempre as suas obrigações e, de uma hora para outra, o rendimento dele começa a ser muito baixo. Começa a cair no mundo organizacional. E no mundo escolar, isso é muito fácil a gente perceber devido às notas, né? Então, principalmente dos adolescentes, eles começam a não participar das atividades ou até mesmo não ir na escola, né? Isso é bastante identificável. identificado. Isso. E existe, como eu posso perguntar, as causas, algo que identifique esses problemas, né? Sim, Marcelo. A principal causa é a ansiedade. A ansiedade, ela é a mãe da depressão. Ansiedade. Então, a gente trata a ansiedade de maneira muito responsável nos nossos atendimentos, Marcelo. Porque é um pezinho na depressão. E a depressão, ela é um fator, é uma causa bastante importante na tentativa ou no suicídio, né? A pessoa depressiva, né? O senhor sabe, só abrindo aí um parênteses, que eu fiquei ansioso, né, por conta da pandemia. Eu não tinha nenhum tipo de problema e aí a minha preocupação com a empresa não era nem com a empresa, e sim com os funcionários que eram pais de família. E eu precisava dar uma solução e eu não queria demitir ninguém durante a pandemia, quando nós tivemos que fechar as lojas. E começou a me dar uma dor no peito muito forte. E eu fui fazer exames. Fiz exame do coração, fiz todo aquele exame, aquela bateria de exames. E aí chegamos na mesa, sentado com um psicólogo, e ele falou que eu não tinha nada no coração. Que era uma ansiedade. Que eu adquiri aquilo por conta da pandemia, que eu fiquei muito preocupado com as empresas, com as pessoas, né? Não era nem a empresa, a saúde da empresa, mas sim a saúde das pessoas, que eu não queria demiti-las.
Eu queria arrumar um jeito de conseguir ainda crescer. Nós conseguimos crescer, graças a Deus, durante a pandemia. Não mandei ninguém embora, mas eu ganhei uma ansiedade e eu tomo remédio até hoje, professor. Isso. Até hoje eu tenho que tomar porque eu sofri isso na pele que o senhor está falando. E essa ansiedade, Marcelo, a nossa grande preocupação é partir para uma depressão, né? A depressão é uma dor na alma, é uma dor no peito, são sinais assim bastante importantes. Eu fui no médico, só mais uma vez, porque chegou num certo momento que eu dormia, acordava e eu não queria acordar. Eu não queria levantar, porque eu sabia que aquele dia ia ser mais uma batalha, mais uma luta para brigar, e eu não sabia o que ia acontecer. Porque cada dia que nós vivíamos naquela pandemia, parecia que nós éramos um bandido, né? Nós não podíamos abrir. E eu tinha esse problema, eu não queria levantar. Eu comecei a ver que a minha vida pessoal estava indo pro buraco. Foi aonde eu procurei ajuda, aquela dor no peito seguida dessa vontade de não fazer nada, de ficar escondido debaixo do cobertor e me esconder. E graças a Deus, Marcelo, você teve essa força, né? Essa força de vontade de retomar. Agora, eu não gostaria muito de falar sobre isso, mas já que você tocou no assunto, quantos empresários não se suicidaram, Marcelo? Porque ele olhava a quantidade de famílias, né, que ele ia prejudicar e, né, então teve um indicador muito significativo de empresários de suicídio no mundo empresarial, né? Porque não é fácil. Não é fácil. Você ter, um exemplo, 100 funcionários, estou falando por baixo, né? Uma empresa pequena, mas imagina uma empresa que tem mais de 1.000 funcionários, de uma hora para outra, o seu serviço não é mais essencial e você é obrigado a fechar as portas sem previsão de abertura. Não é nem pensando em si próprio, porque nós temos uma reserva, geralmente tem que ter. O empresário tem uma reserva. Mas e as pessoas que você ia mandar embora? Exatamente. Como elas iam sobreviver? Porque elas não têm essa reserva. E eu penso muito nas pessoas. No entanto, que todo mundo que trabalha comigo sabe. Primeiro eu pago todo mundo para depois ver as minhas contas. Isso é desde o começo. Se eu não tiver dinheiro para pagar as minhas, não tem problema. Mas os meus colaboradores eu pago em dia. Eu nunca atrasei. Então, esse era a maior preocupação nossa. Marcelo, isso que você colocou, né, no mundo empresarial, eu atendo muitos empresários também. Tá? Eu sou organizacional, né? Sou psicólogo organizacional e eu atendo muitos empresários. E eles têm uma dificuldade muito grande de ter uma vida alegre, uma vida social, né? Porque eles pensam sempre nos colaboradores, né? Agora, Marcelo, você tem 100 colaboradores, multiplica isso por 3, por 4, então a quantidade de pessoas que dependem de você, né? Que às vezes você tem que tomar uma decisão, né? E não é muito... Não é uma pessoa só, né? Você impacta aí em 3, 4, 5 pessoas, às vezes, numa família. Nós estamos falando aí de 400, 500 pessoas são impactadas aí nas suas empresas, né? E isso que era a preocupação do momento, mas... Graças a Deus eu consegui vencer, mas sinto por aqueles que não tiveram cabeça. Que eu atendi muitas pessoas, professor, não sou psicólogo, mas eu atendi muitas pessoas que foram lá naquele momento saberem o que eu estava fazendo. Porque eu estava ali todo dia junto com o meu pessoal e remanejando e pensando uma forma de não ter que demitir ninguém. E aí, quando eu encontrei essa forma, eu comecei a contratar, professor. Contratei muitas pessoas que tinham sido demitidas. E mesmo assim eu comecei a contratar, comecei a passar dificuldade e comecei a pensar nos outros. Naquela época nós distribuímos mais de 2.000 máscaras quando ninguém tinha máscara. Porque eu estava pensando nos meus colaboradores, mas estava pensando nas pessoas também que estavam aí precisando e não tinham. Fizemos também a distribuição de mais de 1.000 cestas básicas. Praticamente o lucro que nós tivemos, nós estávamos doando para as outras pessoas. Foi um negócio bem impactante e que eu sofri, particularmente, eu peguei. Eu sofri demais. E eu tinha marcado, só para você ter uma ideia, começou dia 20 de março de 2020.
Covid-19, 20 de março de 2020. Meu aniversário tinha programado pro dia 21, que eu faço aniversário dia 21 de março. Tive que desmarcar tudo. Então aquilo me marcou, professor. Me marcou muito essa Covid, assim como vários outros amigos e colegas aí que não tiveram a mesma sorte que eu. Exatamente. Marcelo, eu queria falar um pouquinho dos avanços. Isso, vamos falar sobre o avanço. Que a gente está tendo, né? Esse depoimento seu é muito importante. E essa abertura de espaços, né? Tanto no espaço institucional, como nos espaços organizacionais, né? Organizacional, para estar falando sobre o tema. Acho que a gente avançou bastante. Quando eu comecei Aqui no Brasil, teve um movimento, por volta de 2015, 2016, começou um movimento um pouco mais forte do Setembro Amarelo, né? Então, eu percebia que isso era um tabu, né? Era difícil a gente estar falando, era mais fácil ninguém falar sobre, né, o que estava acontecendo. E hoje a gente tem um avanço. Marcelo, o mês de setembro é o mês que eu mais trabalho. As empresas me contratam para falar sobre, né, o Setembro Amarelo. As escolas, por uma coisa assim que eu não me sinto muito confortável, a grande maioria das escolas são da região do ABC e não de São Caetano. Então, eu moro em São Caetano, sou nascido em São Caetano, nascido no Hospital São Caetano, mas aqui as escolas, né, não tem muita abertura para falar sobre isso. Tenho abertura em Santo André, em São Bernardo, em Diadema. Nós temos um alto índice de suicídio aqui na cidade. Temos um alto índice de suicídio. Um alto índice que não é divulgado, assim como o senhor disse, por motivos... Exatamente. E estudando com isso também, Marcelo, o que a experiência traz para a gente, que a grande maioria desses indicadores de suicídio, eles não são muito confiáveis. Porque rico, ele não se suicida, ele se acidenta, né? Quem se suicida é o pobre que mora na comunidade, né? Que se joga né? E tira a sua vida. Mas o rico, a grande maioria das vezes, ele acontece por acidente, né? Então, ele não entra nesse indicador. Então, esse número é um número muito maior do que estão colocando na sociedade, Marcelo. Entendi. E a minha experiência em palestras, né, na hora do cafezinho, sempre tem pessoas que vêm conversar comigo. Olha, meu vizinho, tive problema na minha família. E o suicídio dentro da família, Marcelo, ele traz assim um impacto muito forte, né? Porque impacta com os familiares. Então, vai ter sempre aquela dor, vai ter sempre aquela lembrança. Agora, imagina, Marcelo, esse indicador que a gente tem de 15 a 29 anos, né? Então, um adolescente de 16 anos, quantos sonhos, né? Com a vida bonita que ele poderia ter, né? E ele acaba se encerrando, né? Infelizmente. Infelizmente. Então, o nosso propósito aqui hoje, Marcelo, né? Essa sua gentileza, né? Do seu coração maravilhoso de estar abrindo esse espaço para a gente estar falando sobre isso, é diminuir essas ocorrências. Porque às vezes um bate-papo, às vezes escutar uma pessoa, né, que está passando por uma necessidade ajuda muito. Mas eu não preciso ser psicólogo, só ouvir, Marcelo. É um bom ouvinte, né? Um bom ouvinte. Um bom ouvinte sem julgamento. Um olhar humanizado para aquela pessoa que está precisando de ajuda. Ao invés de criticá-la, diminuí-la, incentivá-la, ouvir, que ela quer ser ouvida, né? Ela quer um ombro amigo, exatamente, né? Então, ninguém vai num sistema de saúde, Marcelo, e chega para o médico e fala assim, olha, eu tô com vontade de me matar, alguma coisa. As pessoas não procuram esse tipo de ajuda. Existe a vergonha também de falar isso para as pessoas, né? Também. Perfeito, muito bem colocado isso, Marcelo. Então, eu acho que é um tema importante para que a sociedade fique de alerta. Então, algumas dicas que a gente deu, né? Um baixo rendimento de um colega de trabalho, o gestor, né? Esse baixo rendimento,
do colega de trabalho, o professor atento com os alunos a um baixo rendimento. Nossa, mas ele era um aluno aplicado, tirava boas notas e agora está começando com umas notas, né, com um desempenho bastante horrível. E eu queria falar também, Marcelo, de um tema bastante importante dentro das nossas escolas, que é o bullying. O bullying. Então, esse é um motivo bastante importante para a gente estar sempre atento, né? O bullying ele pode trazer um problema de depressão, né? O uso de álcool, o uso de drogas, ele é um problema muito sério, né? Então, pode trazer uma ação de, né, uma pessoa depressiva, e essa pessoa depressiva pode se desencadear aí uma coisa não muito legal, Não muito né? legal. Então, são E o esses... bullying, aqui na nossa cidade também nós sabemos que é muito frequente, né? Tô falando aqui baseado em São Caetano, mas nós sofremos muito com isso. Eu recebo muito relato. Ano passado foi muito mais, mas esse ano também já recebi alguns de crianças que sofrem, ou porque é gordinho, ou porque é da cor preta, ou porque é o japonês, ou porque, enfim, né? E falta uma política nas escolas para conscientizar os amiguinhos que ninguém é igual a ninguém. Exatamente. O que eu vejo nas escolas, Marcelo, aí é um pouco da minha área de atuação, né? Eu estou no chão da escola, né? Eu sei do que eu estou falando. Primeiro, um preparo. A gente não tem um preparo tão Os efetivo profissionais. dos profissionais para cuidar disso, né? Em São Caetano, a gente teve um programa de mães acolhedoras, né? Um programa que eu não consegui... Identificar a precisão. Não, eu não consegui identificar na literatura casos de sucesso sobre isso, né? Ainda tem algumas questões, né? Mas eu tenho casos de sucesso, em vez de você colocar uma mãe acolhedora, colocar um profissional da área da psicologia, né? Para estar entendendo o ambiente, para ser um consultor mesmo de saúde emocional para com os professores, para com os atendentes, né? Os porteiros, as pessoas que cuidam das crianças, as merendeiras, né, Marcelo? Que a sua mãe é uma merendeira. Em E cada escola deveria ter um psicólogo, né, professor? eu acho que isso seria Independente de mãe, bastante... acolhedora, de outros profissionais, a gente precisaria ter para cuidar dos professores, para ter ali um profissional para cuidar de repente daquele menininho que é isolado, aquela criança que é muito briguenta, para saber de repente porque vem com problemas de casa, acolher os pais, porque às vezes, né, põe o pai e a mãe para conversar ali com o psicólogo. Eu acho que seria muito importante um psicólogo em cada escola. Eu acho que a sua ideia é fantástica, Marcelo. É muito necessário, né? Eu acho que é uma proposta bastante relevante e eu acho que tem muito fundamento com isso, Sim, né? sim. A gente não está criticando mães acolhedoras, né? Eu só não consigo identificar casos de sucesso que teve isso, né? Tá. Devido a escola é um ambiente é um ambiente difícil, Marcelo. Eu sou professor de professor também, é muito difícil a gente dar alguns depoimentos, né, e trazer para os nossos alunos professores questões de como fazer, né? Depende de caso a caso. E aquilo que a gente tinha falado no começo, se os professores estão doentes, Marcelo, como é que eles podem Cuidar, né, como é que eles podem cuidar, né? Assim como os profissionais da área da saúde, os profissionais estão doentes, os profissionais da área de saúde estão precisando de ajuda. Sabe Então, que eu recebi uma reclamação esses dias, professor? De um profissional, um psicólogo do CAPS. Que ele não estava aguentando trabalhar no local, porque ele estava sofrendo muita pressão. Imagina como é que ele vai cuidar dos outros. E eu tenho esse relato e ele desabafando comigo. Marcelo, olha para os profissionais do CAPS. Eles não estão aguentando, eles não estão suportando. Por isso que você tem uma grande rotatividade naquele local. Marcelo, eu sei disso, né? Eu sei dessas dificuldades, né? Então, acho que esse tema Setembro Amarelo, ele pode ser incluído
como um mês todo, Marcelo, de programação, de palestras, de profissionais que ficam dentro das organizações ou dentro, né, da área da saúde, dos postos, do CAPS, né, para estar ouvindo esses profissionais. O que esse profissional fez com você, Marcelo? Ele desabafou e você foi um bom ouvinte. Talvez até tenha melhorado um pouco a angústia e a ansiedade dele, né? De ele estar podendo compartilhar com uma outra pessoa as dificuldades que ele está tendo. Né? Eu tenho um caso, né, que nós falamos aí do profissional que não sabe, às vezes, ou está doente ele próprio. Um relato de uma mulher que levou o seu marido no CAPS. Ele sofreu um surto, né, no momento que ele estava sendo atendido pelo profissional, porque eu acho que o profissional falou algumas palavras que desencadeou nele um surto. Ele acabou jogando a mesa para cima do profissional e, ao invés de ele ser amparado, ele saiu algemado e ficou um dia dormindo na cadeia. Então, você acha que essa pessoa que foi para se tratar, esse paciente, ficou como? Ele piorou. Ele não quer mais ser tratado num local onde é para tratamento. Ele não quer mais ser atendido por lá. Marcelo, dentro dos CAPs eu conheço um pouco isso, né? Tem um local onde que eles atendem essas pessoas em surto. Né? Então, Faltou preparo, né? faltou. Então, assim, tem estrutura, mas talvez preparo dos profissionais, né? Estruturas São Caetano tem, né? Imagina só, você vai para se tratar e você sai algemado. Não pode acontecer, né? Na realidade, essa pessoa precisa ser acolhida, né? Acolhida. E não presa. Né? E não presa. Ainda você fica ficou um dia inteiro na cadeia. Dormiu lá. Uma pessoa que foi procurar ajuda e aconteceu isso. Difícil, né, professor? Isso é muito triste, né? Esses relatos são relatos tristes. E aquilo que eu tinha comentado naquele dia, naquela palestra que a gente teve, né? Eu acho que a estrutura, né, da nossa cidade é uma estrutura bastante boa, interessante. Falta profissional. Só que tem pessoas, né, Marcelo? E falta procedimentos dentro das instituições, né? E quem faz procedimentos são pessoas. Então, Marcelo, quem faz a gestão disso? Se não entende de gente, se não entende de pessoas, esse profissional não entende do seu negócio. Né? Então, eu acho que, principalmente, as pessoas que vão estar governando, né, os nossos municípios, né, eu acho que essas pessoas têm que ser preparadas e, principalmente, entender e gostar de gente. Principal, professor. Gostar e gostar da sua profissão, né? Porque precisa gostar. Exatamente. Para poder trabalhar. Professor, e tem algum local onde, aqui que eu estou vendo aqui, é o Centro de Valorização da Vida, professor? O que seria isso? Marcelo, isso chama CVV. CVV. E 188 é o número, é o ramal que você disca. 188. É um atendimento gratuito. Ele está disponível 365 dias por ano. Não tem pausa. Não tem horário para fechar. E o CVV do Brasil, Marcelo, ele recebe uma média de 7 mil ligações todos os dias. Você liga lá E você conversa com o atendente. Né? Os atendentes não são psicólogos, mas eles passam por um treinamento. Tá. Né? São voluntários. No CVV do Brasil, CVV, né? Ele tem por volta de 2.600 a 2.700 voluntários. Caramba. Então, eles se revezam. E eles trabalham em rede. E é muito interessante, porque eles têm por norma, né, não divulgar, é uma questão ética. Mas o que a gente tem conversado com alguns desses profissionais é que as pessoas ligam, Marcelo, é muito interessante isso. Eles ligam até nos momentos felizes.
e eu escutei um relato de um voluntário do CVV que o pai ligou pro CVV dizendo que estava muito feliz que o filho dele tinha passado na faculdade. Olha que legal. E aí a nossa reflexão, Marcelo, será que esse pai não tinha mais pessoas para conversar pessoalmente? Ele precisava ligar por um 188, né? Então, olha a solidão. A gente tem a solidão até na alegria, Na felicidade. até na felicidade. Não tem com quem compartilhar, Não né? tem com quem compartilhar. Então, existem casos, né? N casos que as pessoas ligam. Então, eu acho que essa é uma grande oportunidade, né? A gente ligar para 188, que é o Centro de Valorização à Vida, é o CVV. Vão encontrar um profissional que está preparado para estar te acolhendo, escutando. Eu acho que é muito importante. Então, se nenhuma dessas dicas aqui foram suficientes, né, Marcelo? Eu acho que o ramal, né, o telefone 188, ele é bastante prudente. Vai aqui. ajudar, né? Vai ajudar. E qualquer sintomas, procure um médico, né, professor? Procure um profissional, né? Profissional da saúde. Um profissional da saúde. Pessoal, programa muito bom, muito bacana. Você viu que a gente entrou com tudo, né? A gente voltou com tudo, né? Mês de setembro amarelo. Professor Marco, que estava deixando aqui, estava nos devendo aqui na bancada, porque eu estava sozinho nos programas. Mas agora nós vamos amarrar ele na cadeira e ele não sai mais. Professor Marco, muito obrigado por essa aula, por essa consulta que o senhor nos deu. E vamos ver se a gente faz um próximo programa aí falando sobre a saúde mental dos professores. E a gente traz aqui 2 professores, ou até mesmo um professor e um psicólogo, como a gente viu esse relato de um profissional do CAPS, se ele puder, né, claro, comparecer. Eu acho que seria muito legal. Vamos sim, Marcelo. E só terminando a minha fala, Marcelo, agradecer a família Camargo, né? Agradecer a Larissa, que está atrás da telinha, dando um apoio para a gente, né? Agradecendo a Ângela, né, de estar liberando o Marcelo para esse podcast e esse ato de gratidão e de gentileza de você estar disponibilizando esse espaço todo para um tema tão importante, né? Eu agradeço de coração. E eu queria dizer aqui também a todos aqueles colaboradores nossos do nosso programa que, devido à campanha eleitoral, eu não posso dizer o nome de vocês, mas vocês sabem quem são e eu agradeço muito vocês de coração. Mas passando aí o dia 6 de novembro, que é as eleições, nós voltamos a falar, de outubro, desculpa, dia 6 de outubro, nós voltamos a falar aí o nome, mostrar aqui, divulgar o comércio local da nossa cidade e aqueles que mais precisam, né, professor? Isso mesmo. E também agradecer a Larissa pelo slogan, né? Ela colocou a gravatinha amarela, né? Aqui, no São Caetano Debate. E a gente já fechou com o Marcelo que o mês todo de setembro vai ter essa fitinha como forma de uma atenção especial. E essa telona ficou boa, né, professor? Ficou muito boa. Dá pra gente fazer umas videoaulas aqui bacana lá, ó. O pessoal vai ver, aquela outra era pequenininha, essa daqui é boa, hein? Isso mesmo. Estamos preparados aqui para dar o melhor para vocês, né, professor? Isso mesmo, Marcelo. Informação de qualidade, sem fake news e só falando a verdade. Isso mesmo. Pessoal, quer finalizar alguma coisa, professor? Não, Marcelo, eu acho que essa ação, né, do Setembro Amarelo, né, eu acho que ela é o nosso propósito maior é diminuir essa incidência, conscientizar, né? Falar é conscientizar, acolher é cuidar. Legal, professor. Você aí que estiver nos assistindo, curta, comente e compartilhe com aquela pessoa que você acha que deva estar vendo esse programa, porque é de graça e pode salvar vidas. Certo, professor? Isso mesmo. Finalizamos aqui mais um programa do São Caetano Debate, agradecendo aqui ao professor Marco, a Larissa, que está ali atrás dos bastidores, que é a minha filha, que está nos ajudando aqui no programa, e a Deus por ter nos proporcionado mais esse programa. Pessoal,
Muito obrigado, fiquem com Deus e até mais.